Bom, primeiramente, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Aguaí, em parceria com a FENALES, com a CACAT. Eu sou o presidente da casa, vereador Edinho Marte, e em meu nome, em nome dos 13 vereadores aqui da Câmara Municipal de Aguaí, eu saúdo e cumprimento a todos os presentes e aos nossos convidados e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Agradeço aqui já antecipadamente ao Antônio Carlos, nosso grande parceiro, organizador, ao advogado e presidente da OAB de Aguaí, José Carlos Milanês Júnior, a deputada doutora Damares, que acaba de se fazer presente aqui na nossa audiência, e a todos os nossos convidados, doutor Oswaldo, doutor Vitor, Fábio, Aires, então sejam todos muito bem-vindos. A dinâmica desse debate será feita em 3 blocos, na verdade. O primeiro bloco será a fala dos convidados, Antônio Carlos Fernandes, presidente da FENALES da CONACAT, e professor Oswaldo Barros, para as saudações e algumas considerações, com o tempo de até 3 minutos. A segunda parte será a fala dos técnicos, sobre os temas propostos, com duração prevista o bloco total de 60 minutos, dividido em 3 partes, aí 20 minutos para cada um daqueles que fizerem o uso de sua palavra. E o terceiro momento é o momento dos questionamentos e ponderações dos participantes para as respostas e considerações por parte dos palestrantes. A gente pede que as perguntas sejam feitas através do nosso chat, para que ao final, no uso da palavra, todos aí possam ter a maior parte das perguntas esclarecidas, e caso aquelas que não forem, a gente vai se comprometer a encaminhar no e-mail de identificação que vocês possam nos encaminhar aqui através do chat. Então, passaremos aqui a fala dos nossos convidados e, primeiramente, eu reforço a importância desse evento na data de hoje. São 3 pautas que a gente foge aí do cenário municipalista, estritamente do nosso município, e a gente passa aqui a discutir sobre temas nacionais, temas federalistas, a reforma administrativa, que todos nós já sabemos do peso que isso aí representa para o Estado, e o que a gente precisa fazer para que o Estado consiga se movimentar com todo esse peso nas costas dele. A reforma tributária é de extrema importância para poder dar maior fôlego às empresas. As empresas hoje pagam muito e, principalmente, ainda sonegam muito. A gente sabe que a sonegação fiscal é um dos grandes problemas dentro do nosso país, e com uma reforma tributária, uma cobrança de impostos mais justa, certamente o governo conseguirá até aumentar o poder de sua arrecadação, que é isso que a gente espera. E discutir a PEC da pauta popular é realmente fazer com que as pessoas possam se fazer representadas dentro dos parlamentos, sejam municipais, sejam estaduais e a Câmara dos Deputados. Muitas vezes essas pautas chegam às casas legislativas e não são tratadas da maneira como preconiza a nossa Constituição. Então a gente agradece aqui o comparecimento de todos para esses temas de extrema relevância. Passo aqui a palavra aos vereadores da Câmara Municipal de Aguaí. Algum deles deseja fazer uso da palavra? Vejo aqui o Fernando, a Aline, o Cleiton e o Wagner. Algum de vocês deseja fazer o uso da palavra? Então eu passo aqui a palavra vou falar aqui também anfitrião, Antônio Carlos, se você me permite aí citá-lo como anfitrião, nosso grande amigo, nosso grande parceiro e presidente da FENALES e da CONACAT, para que você faça uso das suas considerações iniciais e mais uma vez agradecendo aí todo o apoio e essa parceria que desde 2017 a gente tem junto à sua instituição. Obrigado e a palavra é sua, Antônio Carlos. Muito obrigado, presidente. Do Marte, Gonzalez Júnior, que é o prezado vereador Edinho, em nome de quem cumprimento todos os senhores parlamentares e autoridades. Sei de muitos vereadores de outros municípios e até outros estados aqui presentes, e com uma enorme honra estar aqui mais uma vez na Câmara Municipal de Aguaí. Há informações de que centenas de pessoas acompanham ou estarão acompanhando no decorrer esta audiência pública, porque está em todas as redes sociais sendo replicada. E cumprimento a todos, a todas e a todos que estão acompanhando. Também agradecer aos parceiros que têm se mobilizado nas audiências pelos legislativos do Brasil todo. O FST, o Fórum Sindical dos Trabalhadores, que daqui a pouco irá usar a palavra, a União dos Vereadores do Brasil, entre outras organizações.
Amigos, eu venho pela FENALEG, da Federação Nacional dos Servidores dos Legislativos e Tribunais de Contas Municipais, que inclusive se fazem presentes aqui nessa audiência pública. E pela CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, que a gente tem a honra aí também de representar. Meu foco é registrar o fantástico protagonismo que os senhores vereadores assumem perante a nação. E não é pouco não, cidadãos de Jaguaí. A decisão de realizar esta audiência, de chamar para esta responsabilidade, repito, sempre que por essas e outras eu sou um admirador do Poder Legislativo e da sua importância para a sociedade. Todos que acompanharemos a discussão desses 3 temas de hoje, veremos que propostas dessa magnitude, que afetam profundamente a vida dos 220 milhões de brasileiros, têm que ser muito discutida. E os legislativos municipais são o canal institucional para isso. Os senhores são os mais próximos no diálogo com a comunidade. Como os cidadãos de Aguaí serão afetados pelo que aqui for decidido, porque dessa decisão esta casa certamente dará ciência ao Congresso Nacional e também certamente levará em conta nas suas deliberações. A PEC 32, chamada de reforma administrativa, não pode passar como de roldão no meio da pandemia. É um tema da maior importância e tem que ser bem discutido com a sociedade. Outros 2 temas urgentes para o Congresso resolver para enfrentar a crise sanitária e econômica. Isso é uma reforma tributária sempre adiada, está na hora de discutir a verdade. E hoje falaremos nisso sobre o Simplifica Já, e também o aprimoramento democrático trazido aí pela sugestão legislativa 22 de 2020, que tramita no Senado, já chamada de PEC da Pauta Popular. E vamos trabalhar isso. Eu concluo, presidente, destacando uma palavrinha. A PEC 32, no início do seu texto, traz a palavra subsidiariedade do Estado ao mercado. Amigos, esta palavrinha tem que ser muito explicada aos 40 mil cidadãos aí de Aguaí, antes de virar norma constitucional. Isso tudo tem que ser muito bem explicado nos próximos minutos. E aí caberá aos senhores vereadores a responsabilidade do encaminhamento que será dado ao final dessa audiência. Que um alto espírito público norteie as deliberações dos senhores. Bom trabalho. Obrigado, Antônio Carlos, aí pelas palavras. Passaremos agora a palavra ao nosso convidado, professor e advogado, doutor Oswaldo Augusto de Barros. Obrigado, presidente. Cumprimentando a deputada Damares, cumprimento a todos e todas presentes. Nós aqui estamos para dar apoio. Nós, da iniciativa privada, trabalhadores da iniciativa privada, passamos por aquilo que vocês estão passando hoje. A política de terra arrasada vem trazendo ao país significativas mudanças, principalmente no desgaste e na despreocupação com o social. Trabalhadores são tratados como número e a vida deles acaba se transformando na agonia que estamos vivendo hoje. Bastou uma pandemia para que nós entendêssemos o quão importante era a consolidação das leis do trabalho. As formas de trabalho que foram adotadas pela reforma trabalhista não deram garantia nenhuma àqueles desempregados que hoje têm que viver com auxílio emergencial de R$ 150. Se contratados fossem pela forma como sempre o foram, garantias tais para poder subsistir, independentemente da, entre aspas, bondade do governo, por um período mais longo. Nós vemos hoje a pandemia da fome
matando a pandemia endêmica que nós temos. Preocupação em dar apoio a vocês, que vocês não deixem que as coisas aconteçam da forma com que foi apresentada e a dinâmica de terra arrasada que está sendo colocada a PEC 32. Lutem para que, em audiência pública, vocês gerem o convencimento. Vocês, vereadores, vocês, câmaras municipais, são a semente da política nacional. É a partir das eleições do ano que vem que o vosso trabalho irá trazer pessoas responsáveis por ter um Brasil melhor. É a base da negociação política que surge no município e acaba germinando por todo o país. A responsabilidade de vocês é enorme. Nós, da iniciativa privada, nós, funcionários que sofremos com os problemas tributários do país, o emprego hoje que leva mais de 125 milhões de pessoas à fome, estamos nos unindo à força de vocês para evitar que catástrofe maior transforme o tão organizado Serviço Público Nacional, comprovado pelo SUS, em meros postos de negociação política futura. Infelizmente, não poderei participar a todo momento. Deixo a vocês um grande abraço e uma boa reunião. Felicidades a todos. Doutor Oswaldo, muito obrigado por suas considerações. Peço aqui a liberdade agora para a gente conceder a palavra à nossa amiga e deputada, doutora Damares, uma grande parceira de Aguaí, que já vem realizando um trabalho muito bonito com a nossa vereadora, a professora Aline de Lima. Doutora Damares, fique à vontade para suas considerações. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Aguaí, o vereador Edinho Marte, que está conduzindo este evento que eu considero emblemático, uma audiência pública inaugurando um momento que é corajoso e que é histórico para o município de Aguaí. Afinal, estamos tratando de reformas que são urgentes, que são solenes, para que o Estado cumpra efetivamente o seu papel. Eu tenho uma convicção, querido presidente, vereador Edinho, de que o Estado ele tem uma missão precípua, ele tem uma função que é intransferível e que deve estar comprometida permanentemente com aquilo que é essencial à subsistência humana: saúde, educação, infraestrutura, segurança pública. E não podemos desviar-nos deste foco que deve nortear as ações de Estado, as ações públicas. Portanto, reformas como esta, e naturalmente eu estou aqui me referindo mais à reforma administrativa, mas claro que estou também cumprimentando esta Câmara pela reforma tributária que está hoje também objeto dessa audiência pública. Ambas são necessárias, são temas de aderência, não é, nacional, e precisam pautar os nossos parlamentos, pautar as nossas trajetórias públicas. Então, presidente, eu quero cumprimentar a coragem desta audiência pública, a iniciativa desta audiência pública. Eu considero ela didática, considero emblemática, considero significativa, uma voz para outros parlamentos. E eu quero agradecer a vereadora Aline de Lima, para encerrar. Uma parceira tão extraordinária que eu conheci aqui na minha trajetória pública na Assembleia Legislativa de São Paulo, a professora Aline, que tem esta capacidade de exercer um mandato com qualidade e com um compromisso muito intenso que ela tem, não é, com o bem social.
E eu quero agradecer, vereadora Aline Lima, ao mesmo tempo que eu a cumprimento pelo mandato que já está desempenhando com muita altivez, com muita competência, seriedade, compromisso, não é? E qualidade. Eu quero agradecê-la pelo convite para estar hoje aqui nesta audiência pública, que, volto a repetir, presidente, ela é didática, emblemática, histórica. Parabéns à Câmara Municipal de Aguaí. Na sua pessoa, presidente, eu cumprimento todos os vereadores que estão aqui presentes, todas as autoridades que acompanham esta audiência pública, os meus antecessores que se pronunciaram de forma muito adequada diante do contexto e da conjuntura que nós vivemos neste país, e que juntos nos comprometamos em avançarmos com a convicção de que estamos aqui como homens e mulheres públicos para servir às pessoas. Esta é a mais firme convicção que eu tenho. Então, parabéns a todos. Eu estimo que seja uma audiência exitosa, produtiva, para os objetivos a que ela se propõe. Mais uma vez, parabéns, presidente Edinho. Muito obrigada pela oportunidade desta intervenção. Muito obrigada, vereadora Aline. Parabéns pelo seu trabalho e desejo êxito a esta audiência pública. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutora Damares, pela sua participação, pelas suas palavras, e seja sempre bem-vinda à nossa cidade de Aguaí. Passo aqui a palavra ao presidente da OAB Seccional Aguaí, doutor José Carlos Milanês Júnior, para fazer as suas palavras e considerações iniciais. Com a palavra, o presidente da OAB de Aguaí. Boa tarde a todos. Quero agradecer à Câmara Municipal de Aguaí pelo evento, que vai trazer para a população do Brasil todo, né, um grande avanço, inclusive no aspecto de impostos, que nós temos que realmente diminuir, conforme o presidente da Câmara disse. A sonegação, as empresas realmente não conseguem pagar a carga tributária que existe, vinculado imposto sobre imposto. Então, realmente, temos que apoiar e fazer com que diminua a carga tributária. Obrigado, Edinho. Obrigado, doutor José Carlos Milanês Júnior. Eu peço aqui agora ao nosso técnico que coloque aqui uma pequena mensagem deixada pelo deputado federal Vanderlei Macris, deputado federal pelo Estado de São Paulo, que deixou aí as suas palavras e suas considerações a respeito da pauta sendo tratada nessa audiência. Peço por gentileza que coloque aqui o vídeo com a mensagem do nosso amigo deputado Vanderlei Macris. Olá a todos e a todas, é um prazer grande estar com vocês nesse evento e quero agradecer inicialmente ao convite do presidente da Câmara, o amigo Edinho, a quem cumprimento em nome de todos os presentes. Muito bem, essa é uma audiência pública com um tema muito relevante para a nossa sociedade. Quero cumprimentar a todos que propuseram essa discussão. Quero inclusive reforçar que, como deputado federal, temos lutado para que esta pauta das reformas avance no Congresso Nacional. Temos no Parlamento brasileiro importantes demandas da população, especialmente quanto às reformas. O país não suporta mais ter o tamanho que tem em custo para a população e, com isso, não ter capacidade de investimentos, ou seja, não sobra dinheiro para investimento. As reformas administrativa e tributária são fundamentais para o Brasil. Não são apenas econômicas, mas de cunho social e têm por objetivo tornar a nossa nação menos desigual. Assim, precisam ser de fato debatidas e aprimoradas para aperfeiçoar a legislação e contribuir com os avanços. Também acompanhamos a PEC da pauta popular. São pautas importantes que a Câmara precisa levar em conta. Pontos importantes para que o Brasil dê passos firmes para o seu futuro. Sou defensor das reformas e espero que o Congresso possa responder o quanto antes, discutindo e aprovando essas melhorias. É isso. Meus amigos, quero desejar uma boa audiência a todos que estão presentes e reforçar a disposição do meu mandato à cidade de Aguaí e a todos. Contem sempre comigo e um grande abraço
Muito obrigado pelo convite. Agradecendo então as palavras do nosso amigo e deputado federal Vanderlei Macris, que deixou aqui suas considerações iniciais. E agora acho que podemos passar a palavra para o nosso primeiro convidado, para a sua explanação técnica sobre a PEC 32 de 2020, ao advogado, Dr. Fábio Lima. O senhor tem 20 minutos para realizar suas considerações. E muito obrigado aí por sua presença e a disposição de engrandecer aqui essa audiência pública. Bom dia a todos. Obrigado pela recepção, obrigado pelo convite à Câmara Municipal de Aguaí. Agradecer também novamente a confiança da CONACAT, Confederação Nacional das Carreiras Típicas do Estado, que nos fez essa ponte para que nós estivéssemos aqui em nome do presidente Antônio Carlos Fernandes Júnior. A reforma administrativa é um tema que nos é muito caro, que nós acompanhamos desde o princípio aqui no Congresso Nacional, na verdade, da precursão dela, enquanto o governo federal começava a finalizar essa reforma vindoura. Eu queria só confirmar se a possibilidade do compartilhamento de tela já está disponível e vou acompanhar aqui com vocês apenas uma memória, digamos assim, para que a gente vá dando uma toada e poder simplificar a memória de alguns pontos que nós vamos conversar aqui, dado que é uma reforma bastante extensa, tá? Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de reforma administrativa, que ela não é necessariamente sinônimo da chamada PEC 32 de 2020, Proposta de Emenda Constitucional número 32. Ela é uma modificação que está em curso no âmbito federal desde 2019, mas que tem na PEC 32, na PEC 186 de 2019, que foi aprovada, virou Emenda Constitucional 109 de 2020, seu efeito mais amplo para toda a sociedade e aí atingindo muito também os municípios, inclusive o Poder Legislativo Municipal. Então, para isso, a gente precisa entender esse contexto. Tá? Qual é o contexto da PEC? Por que eu chamo ela de administrativa ou não? Essas modificações, elas têm um caráter eminentemente fiscal. O que eu quero dizer com isso? Ela tem a missão de supostamente afetar a despesa pública. Nós lembrarmos, em 2016, foi feita a emenda constitucional do teto de gastos, que, sem nenhum juízo de valor, congela a despesa pública brasileira em relação ao que foi gasto em 2016 e aí isso tem que ser gasto nos anos seguintes. A reposição é apenas pela taxa de inflação do período. Então, tudo aquilo que é gasto, se aquela parte aumentar mais do que a inflação, ela vai gerar uma pressão sobre outra área. Então, se os gastos com saúde subirem mais do que a inflação, eu tenho que ser capaz de reduzir gastos em outra área. Então, foi feita a reforma da Previdência, com o escopo de reduzir a despesa com aposentadorias, e agora vem a reforma administrativa, supostamente com o escopo de reduzir a despesa com o pessoal. A gente vai demonstrar que ela faz muito mais do que isso, tá? Mas vamos seguindo. Então, tenha isso em mente, redução da despesa com o pessoal. Como se vai fazer essa redução da despesa se os servidores são, em regra, estáveis e não podem ser demitidos, e eu não posso desmontar um órgão de hoje para amanhã, dado que o órgão tem o princípio da continuidade. Essa é a missão da reforma administrativa, e aqui, de novo, dá palavras de quem as propõe, não estou fazendo aqui um juízo de valor nesse ponto. Essa é a missão a qual se propõe a reforma. Permitir que você possa reduzir despesa com o pessoal, e para isso você precisa tirar as garantias. Você precisa tirar a garantia da estabilidade, você precisa tirar o regime jurídico único, você precisa permitir que órgãos sejam extintos por decreto, para que com isso você possa forçar uma redução de despesa com o pessoal em momento de crise financeira. Esse é o grande objetivo. E aí entra a parte da análise. Qual é a consequência disso? Quando eu tiver uma crise financeira no meu município, eu vou procurar onde economizar. Mas quais são as maiores despesas que pessoal do município? Saúde e educação. Então, eu vou economizar com o quê? Desmontando a UPA, desmontando a UBS do meu município, fechando uma escola? Essa vai ser a economia que vai ser feita? É isso que a gente quer para o nosso país, no momento de crise, reduzir a participação do Estado na economia e, portanto, esse que é o objetivo central da PEC,
é também o seu maior problema. E aí nós vamos ver agora em detalhes como isso é operacionalizado para que nós possamos ter uma compreensão mais clara. Então, o primeiro ponto é a desconstitucionalização do direito. O que eu quero dizer com isso? A Constituição de 88, ela separou um capítulo para os servidores públicos, que depois, em 1998, virou servidores públicos e militares em capítulos separados. O que a PEC 32 faz é basicamente retirar insumos desse capítulo. Então, se a Constituição diz todo cargo deve ser preenchido por concurso público, salvo os cargos de confiança, eu retiro essa expressão e troco o cargo público por 5 formas de vínculo. Nós vamos entrar nelas a seguir. Se a Constituição coloca o servidor, depois de 6 anos de estágio probatório, é estável, só pode ser demitido por processo transitado em julgado. Qual é esse processo? Pode ser administrativo, civil ou penal, inclusive por avaliação de desempenho. Então, a PEC já vai dizer não, a Constituição não vai dizer quais são os direitos do servidor. A Constituição vai dizer apenas que o servidor não pode ser demitido por motivo político partidário. E vai ser a lei que vai definir outros motivos diversos para o seu desligamento. A terceirização e a contratação de temporários hoje na Constituição tem alguma restrição. A Constituição diz, olha, temporário é para ser utilizado apenas para uma necessidade temporária. O que é que ele faz? Retira isso, cria o vínculo de tempo determinado que pode ser utilizado para qualquer atividade. Essa é a missão. Isso é a desconstitucionalização. Paralelo à desconstitucionalização tem a concentração de poder, que é a deslegalização, a gente pode chamar um projeto de lei para o Poder Legislativo aprovar aquilo. Aí em São Paulo a gente tem a situação do PDL 22, colega de São Paulo que me ajudem. O governador enviou um projeto de lei que reestrutura grande parte da administração do Estado de São Paulo. Só que isso vai ser debatido na Assembleia Legislativa, onde os servidores têm a oportunidade de participar do diálogo e se entregar o projeto. Pela PEC 32, esquece isso. O governador, ao invés de mandar um projeto de lei, vai mandar um decreto. E o decreto vai ter eficácia imediata. E o hoje ou amanhã, pela boa vontade do governador. Além de um ponto também crucial quando a gente fala nos municípios, da federalização das normas de pessoal. A Constituição, pela PEC 32, determinaria a construção de uma lei complementar. Quando eu falo de lei complementar, pensem na LRS, na Lei de Responsabilidade Fiscal, e o que ela fez nos municípios de contenção de atividades. Haverá uma lei complementar de pessoal que vai passar todos os ditames e o município vai ser um mero executor dessa legislação federal. Esse é o grande âmbito, tá, Professor, doutor Fábio, Fábio, permite? O senhor, quando mexeu no microfone, ficou o seu som um pouco abafado. Se puder... Melhorou? Ah, sim, melhorou, perfeito. Perfeito. Eu espero que estava abafado há muito tempo, presidente. Não, mas estava inteligível. Obrigado pela informação. Seguindo, vamos falar então dos novos regimes de contratação, que são 122. Tá? Disse hoje, existe o cargo público. Existe, por favor, se eu bater 10 minutos, não sei se eu já bati, alguém me dê um alerta também, por gentileza, que eu não estou vendo o cronômetro aqui. Existe o cargo público. Em paralelo ao cargo efetivo, que é aquele concursado, existe o cargo em comissão e existe o contrato temporário, que não exerce cargo público. A PEC propõe trocar tudo isso por 5 formas de vínculo. Primeiro, o vínculo de experiência. Então, o candidato presta o concurso público, começa a exercer a sua atividade pública sem cargo, em um vínculo de experiência, como se fosse um estagiário, eles chamam de trainee. E desse trainee, que não tem nenhuma estabilidade, nenhum direito, ao final de 1, 2 ou 10 anos, ele vai ser ranqueado
e desse ranking apenas os ditos melhores pela chefia é que vão continuar. Então, você vai exercer plenamente as atividades do seu cargo sem ter ainda a proteção inerente ao cargo. Em paralelo, o vínculo de prazo determinado, que é semelhante ao temporário, mas com esse detalhe que eu falei antes. O vínculo de prazo determinado pode ser utilizado para qualquer atividade. Eu posso contratar, inclusive, por peça. Então, se eu pensar, por exemplo, num professor, que eu contrato temporário apenas para complementar a minha rede, eu vou poder contratar professor sempre só com prazo determinado. Pode ser que nenhum professor tenha mais estabilidade no serviço público. Em paralelo, o cargo de prazo indeterminado vai poder ser desligado também a qualquer tempo e por qualquer motivo. E apenas um pequeno núcleo vai ser chamado de cargo típico de Estado. Vai ser selecionado por concurso, vai ter uma estabilidade semelhante à atual, mas com muito mais amarras. Para você exercer um cargo típico de Estado, você não vai poder exercer qualquer outra atividade, seja pública ou privada, que seja remunerada. Você vai ficar uma troca. Eu não posso fazer mais nada. Eu posso dar uma civil, eu não posso dar uma aula de TI. E o cargo de assessoramento, que vai poder fazer atividades técnicas, que hoje é o comissionado, que é só a assessoria imediata da XP, vai ficar lado a lado, fazendo atividades sendo nomeado exclusivamente para indicação pessoal do chefe do poder. Ok? A gente já entrou um pouquinho em cada um deles. Tá? Eu acho que o Dr. Fábio está com problemas técnicos ali e travou a transmissão dele. Ele te passou alguma coisa, Antônio Carlos? Alguma coisa? Só comunicar, presidente, aqui entrou também na sala, enquanto resolve a questão técnica do Dr. Fábio, entrou o deputado Coronel Tadeu na sala. Então, se o deputado Coronel estiver aqui na sala, não estou visualizando ele aqui. Se o deputado Coronel estiver na sala, peço a ele que faça uso aí de suas palavras, primeiramente cumprimentando o grande amigo, o grande parceiro, sempre presente aqui nas nossas batalhas do dia a dia. Coronel, muito obrigado aí por nos prestigiar com sua presença. Pode fazer uso de suas palavras aí a respeito dessa pauta que estamos tratando na data de hoje. Muito boa tarde, Coronel. Boa tarde, Edinho. Boa tarde para todos que estão presentes na reunião. Eu não quero atrapalhar, eu estava até acompanhando atentamente a exposição que estava em andamento, mas deu um problema de sinal, até agradeço, porque eu estou aqui em compromissos aqui na cidade de Guarulhos. Mas para todos vocês que estão me ouvindo, o assunto é de extrema importância, essa PEC 32, reforma da Previdência, e ontem eu fiquei sabendo, assim, não tenho certeza, que o relator deverá ser o deputado Arthur Maia, da Bahia. Isso não foi divulgado oficialmente, mas eu estou aqui já sabendo, sem querer, que provavelmente será ele. E graças a Deus que é o Arthur Maia, que é uma pessoa muito aberta a receber propostas. Tá escutando, Edinho? Pode prosseguir, Coronel, pode prosseguir. Tá escutando, né? Então, o deputado Arthur Maia, da Bahia, ele é uma pessoa muito aberta a receber propostas. Eu lembro que na época que o presidente era o Michel Temer, que o Michel Temer tentou fazer essa reforma administrativa, na época era a reforma da Previdência, o Arthur foi uma pessoa muito solícita, chegou a vir a São Paulo, na época por solicitação do então deputado federal Major Olímpio, para receber propostas, e eu pretendo o mais rápido possível, assim que confirmar o nome dele, permitir na agenda dele que ele faça uma audiência pública aqui no estado de São Paulo para tratar desse assunto que inclusive o expositor estava falando. E vamos torcer para que isso aconteça e que a gente possa trabalhar em prol dessa pauta, que ela é extremamente importante. E eu quero aqui, Edinho, deixar oficialmente o declarado o meu apoio a essa causa de vocês, para que a gente possa promover as mudanças necessárias. Então, tudo que surgir de sugestão dessa audiência pública que você está fazendo, eu vou pedir encarecidamente que vocês me encaminhem mesmo, para que a gente possa apresentar propostas
né, ou até mesmo conversar de pé de ouvido com o relator, porque ele é o homem-chave da reforma administrativa, né, é o relator. O que ele colocar no papel, muito provavelmente, deverá ser acatado pelo plenário da Câmara e também do Senado Federal. Então, sem me alongar mais, quero cumprimentar você, Edinho, pela iniciativa da audiência pública, deixar um abraço a todos que estão nessa audiência e me colocar à disposição. O Edinho tem meu telefone e também tem a minha autorização para passar o meu contato a todos vocês para que a gente possa tratar desses assuntos. Obrigado, viu, Edinho? Um abraço a todos. Deputado Coronel Tadeu, muito obrigado aí por nos engrandecer com a sua presença aqui. E a gente tem certeza que o seu gabinete está de portas abertas para que tudo aquilo que foi deliberado aqui nessa audiência pública tenha o seu apoio e a sua consideração. Muito obrigado e um ótimo dia ao senhor e obrigado pela presença mais uma vez. Presidente Edinho, só informando a presença do vereador professor Carlos, da Câmara Municipal de Jaru, onde foi realizada a primeira audiência pública no Brasil, em Rondônia, e já a segunda está a caminho na Câmara Municipal de Alvorada do Oeste, já marcada para o dia 30 de maio, e também a presença de diversos parceiros, só registrar, né, o Aires, da Confederação, presidente da Coordenação dos Servidores Públicos Municipais, o Rangel, presidente da FENALE, parceiros da Federação das Assembleias Legislativas e tantos outros aí. Eu queria só saber se o doutor Fábio já está em condições de reassumir a fala e teria mais 10 minutos. É isso, professor? Eu espero que sim. Vocês me escutam melhor agora? Pode retomar a palavra, doutor Fábio. Aqui. Bom, obrigado, gente. Obrigado pela paciência também, tá? Infelizmente, é do jogo essas dificuldades com a internet. Vamos seguindo. Vou retomar aqui o compartilhamento. O senhor tem 10 minutos mais, doutor Fábio. Certo. Já vamos caminhando para o encerramento. Então, a ideia geral dos vínculos é isso que nós conversamos. Você trocar uma coisa simples, que é todo mundo entrar por concurso, fazer o estágio probatório e ser estável, por 5 modalidades, em que apenas uma delas terá estabilidade. Pensem em uma realidade onde ninguém num posto de saúde vai ter estabilidade, nenhum professor vai ter estabilidade, e talvez mesmo em áreas como a receita do município, você tenha apenas uma pequena classe de servidores estáveis e os demais podendo ser demitidos a qualquer tempo. Então, isso vai levar para alguns impactos que a gente tem que ressaltar. O desmonte de estruturas, a redução do controle das câmaras municipais, por exemplo, sobre as prefeituras, a redução do quadro de servidores e a troca disso por terceirizados, por particulares, selecionados de qualquer forma, ou mesmo sem seleção, aumentando aí o grande problema que o Brasil tem, que é o compadrio e o aparelhamento. Esses que são problemas realmente do Brasil não são enfrentados na reforma, eles pioram com essa reforma. Então, um outro ponto que eu sempre trago de alerta para os servidores municipais e estaduais. Veja, a gente estava falando há pouco, o deputado Coronel Tadeu lembrou da reforma da Previdência. A reforma da Previdência veio em torno do déficit da Previdência. Né? Você tem mais despesa do que receita. Mas se ninguém dos novos pessoas que trabalharem para o município forem servidores propriamente, vão ter esses vínculos temporários, essas pessoas estarão no regime geral de previdência, vão contribuir apenas para o INSS. E aí as previdências municipais e estaduais vão quebrar de novo. A reforma da Previdência terá sido inócua e os servidores ficarão sem aposentadoria, se essa PEC passar. É um efeito indireto dela, mas muito imediato também. Também tenho que mencionar rapidamente os novos princípios da administração pública, em especial o chamado princípio da subsidiariedade. Ele significa que o Estado vai agir apenas onde o particular não quiser. Se o particular quiser dominar a área de educação, o Estado não vai agir na educação. Quando é o contrário, quem tem que levar à frente é o Estado, é o município. Então, não vou aqui entrar em todos os novos princípios, que tem toda uma série de problemáticas, e vamos aqui finalizar com a nossa análise crítica em homenagem também ao tempo.
Até porque eu acho que essa é a mensagem que cada um de nós tem que ser capaz de tirar daqui. O efeito central da PEC é permitir a compressão do Estado diante dos choques fiscais. Então, é que quando o povo brasileiro mais precisa do Estado brasileiro, o Estado vai se retrair e as pessoas vão ficar sem saúde, sem educação, sem transporte público, sem limpeza pública. Com isso, para isso você permite que o prefeito e o governador do presidente da República tenham poderes quase ilimitados sobre a máquina. Possam demitir as pessoas livremente, possam admitir livremente e possam, inclusive, extinguir órgãos e autarquias por decreto. Isso vai gerar o aumento do patrimonialismo, isso vai gerar o aumento do clientelismo, isso vai gerar o aumento até mesmo da corrupção no Estado brasileiro. Esse é um fato, isso não é uma análise realmente ideológica, é uma análise da literatura do que está acontecendo. E estados e municípios vão ficar submetidos ao poder da União na matéria de servidores públicos. Essa é a grande linha que eu quero deixar também para as câmaras municipais, e por isso é importante que as câmaras se manifestem com o Congresso Nacional e digam: nós queremos ser ouvidos, porque o Congresso Nacional, se aprovar essa PEC, vai ter poder sobre as câmaras municipais e sobre as assembleias legislativas. Eu caminho, então, para o encerramento dessa apresentação. Agradeço novamente a paciência de vocês, espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Esse material está em mãos da Sônia, está em mãos da CONACAT, e fica aí à disposição para ser enviado aos senhores e às senhoras que queiram fazer uma leitura mais detalhada. Grande abraço a todos e continuamos por aqui. E, novamente, parabéns à Aguaí pela audiência. Grande abraço. Doutor Fábio, muito obrigado. A gente agradece a sua presença, as suas explanações. Antônio Casares, será que chegou alguma pergunta para que a gente possa fazer ao doutor Fábio para liberá-lo? Vocês querem conduzir as perguntas agora ou no terceiro bloco? Olha, até mim não chegaram as perguntas ainda, presidente. Tá? Eu acho que ele vai estar aí à disposição. Se vamos passar, se o senhor concordar, então, para o bloco seguinte, e aí pegamos as perguntas ao final, a não ser que os senhores parlamentares já tenham aí alguma pergunta a encaminhar, e aí creio com o senhor. Então vamos passar aqui a palavra, a explanação agora sobre a PEC da reforma tributária, o Simplifica Já, ao Alberto Macedo, bacharel, mestre, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Universidade de São Paulo, MBA em Gestão Pública Tributária pela Fundação Dom Cabral, assessor especial da Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo e consultor da Anafisco. Doutor Alberto Macedo, a palavra é sua para suas considerações. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito o convite feito pela Câmara Municipal de Aguaí para podermos falar um pouquinho também do tema de reforma tributária. Agradecer a todas as autoridades presentes aqui na pessoa do presidente da Câmara Municipal de Aguaí, o vereador Edinho Marques. Também agradecer ao presidente da CONACAT, Antônio Carlos Fernandes Júnior, por ter possibilitado essa apresentação. Primeiramente, me parece que teria um vídeo que a gente elaborou, um vídeo de aproximadamente 10 minutos. Se puderem disponibilizar o vídeo sobre reforma tributária e o projeto Simplifica Já. Boa tarde, senhores vereadores e senhoras vereadoras. É uma honra muito grande poder comentar com vocês um pouco da proposta Simplifica Já de reforma tributária. O Simplifica Já é uma proposta que tem ganhado cada vez mais apoio da sociedade, não só dos setores públicos e privados. Vemos aqui o número de apoiadores, 118 apoiadores de diversas entidades de setores empresariais e também da sociedade e também do setor público, né? Temos um site www.simplificajá.org.br e já está consubstanciado na emenda substitutiva global número 144, APEC 110. Bom, na mídia, cada vez mais o Simplifica Já ganha sua importância, as autoridades, bem como também as entidades do setor privado, da economia, estão percebendo a qualidade da proposta Simplifica Já e cada vez mais ganhando novos aderentes.
Bom, aqui alguns destaques na mídia sobre a proposta Simplificar Já. O Gabriel Cândido do Brasil 200 também apresentando a proposta. E aqui, após a publicação de um manifesto na mídia, novos apoiadores como a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis. Temos aqui um resumo das propostas da PEC 45 e a PEC 110, que tentam criar um IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, juntando os vários tributos, mas trazendo complexidade para o sistema. Everardo Maciel alerta que sistemas tributários são construções político-culturais. Não se faz download de reforma tributária tentando importar a ideia de um IVA de países europeus, por exemplo, para o Brasil, que é um país peculiar com a sua federação, União, Estados e Municípios, o seu tamanho continental, a sua população de 211 milhões de habitantes. Também Marco Cinta tem alertado que o que temos que fazer é reformar o ICMS, que é o IVA do Brasil, né? E é o pior tributo do Brasil atualmente e é o que está causando mais problemas na tributação do consumo. Pontos negativos das propostas de IBS que se tenta implantar. Na PEC 45, demandam fundos bilionários da União. Não param em pé essas propostas sem fundos bilionários da União, a qual já disse que não tem recursos para tal. Ferem o Pacto Federativo pela tentativa de criar um Comitê Gestor Nacional do IBS, comitê este que concentraria poderes na mão da União, sendo os municípios e os estados subrepresentados. Em relação aos municípios, pedem o potencial de crescimento do ISS. É o imposto que mais cresce no Brasil e, no Simplificar Já, o ISS é melhor distribuído para todos os municípios do Brasil. Então é muito melhor manter o ISS melhor distribuído entre os municípios do que um IBS. Aumentam a carga tributária por conta de tentativas de unificar a alíquota, tornando mais caros os serviços para toda a sociedade, inclusive para os municípios que tomam muito serviço. A PEC 110 também tem os mesmos problemas e, além do mais, sequer permite aos municípios definirem a alíquota do eventual IBS. O governo federal enviou ano passado uma proposta de contribuição sobre bens e serviços para tentar corrigir a PIS/COFINS. Também há pontos negativos nessa proposta e a nossa ideia é melhorar esses pontos negativos no PL da CBS, até porque elas ficando muito mais cara a prestação de serviços, os municípios vão ter um impacto negativo, aumentando as suas despesas correntes. Bom, o pior tributo do Brasil é o ICMS. A pesquisa da CNI detecta que os industriais declaram que o ICMS está disparado o pior tributo, conforme mostra o gráfico. Temos que resolver os problemas do ICMS, resolver os problemas da PIS/COFINS, também está muito ruim, e o ISS é imposto, tem pouco impacto na indústria, que toma muito serviço, mas que mesmo assim o ISS não gera problema, mas mesmo Simplificar Já, nós aprimoramos também o ISS. Economistas como o Zé Roberto Afonso têm dito que o Simplificar Já tem a virtude de racionalizar o sistema sem mudar os tributos, até porque estamos no meio de uma pandemia. Já dito que o governo federal não tem dinheiro para bancar fundos bilionários. Temos que aprender a fazer nossas reformas tributárias sem demandar dinheiro de terceiros. A Abrasf, a Associação Brasileira das Três Finanças Capitais, tem alertado que uma eventual aprovação do IBS causaria um aumento das despesas correntes dos municípios, dado que o IBS teria uma alíquota muito elevada e os serviços que os municípios tomam acabariam ficando mais caros. Até porque a população está mais pobre, os municípios estão no fronte da guerra da Covid, sendo mais demandados com serviços de saúde pública, assistência social e também educação pública. As famílias mais pobres estão deixando de consumir serviços de plano de saúde, assim como educação privada, e demandando os correspondentes serviços públicos, maiormente dos municípios. E o ISS é o imposto que mais cresce no Brasil. Aqui estão os números: 136% de crescimento real em 13 anos, e na proposta Simplificar Já, ele será muito melhor aproveitado para todos os municípios, dado que o ISS seria compartilhado entre o município onde está a empresa prestadora e o município onde estão os consumidores. Essa diferença do ISS em relação ao eventual IBS é de 206 bilhões de reais em favor do ISS, o qual será melhor distribuído para todos os municípios do Brasil. Então, a proposta Simplificar Já de reforma tributária é uma proposta que comporta 4 módulos. A reforma do ICMS, porque não se engane, nós não temos um ICMS no Brasil.
Nós temos 27 ICMS no Brasil, cada estado com a sua legislação, os seus sistemas de declarações, deixando o contribuinte maluco em relação ao cumprimento das obrigações tributárias no tocante ao ICMS. Então, no Simplificar Já, é unificar os 27 ICMS no ICMS nacional. No ISS também, unificar a legislação do ISS dos municípios do Brasil inteiro, assim como o Comitê Gestor Nacional do ISS para gerir um grande sistema nacional de nota do ISS. Na CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a proposta do governo federal para resolver os problemas da PIS/COFINS, a gente propõe algumas melhorias para evitar o aumento de carga tributária. Por fim, a desoneração parcial da folha para aquelas empresas que mais empregam e têm maior massa salarial. E não precisa juntar os tributos de agentes federativos diversos para resolver esses problemas na tributação do consumo no Brasil. Bom, como eu falei, há um sistema de nota fiscal de serviço eletrônico nacional em que a Abrasf desenvolveu junto com a Receita Federal. Já está pronto esse sistema. Isso vai ajudar todas as prefeituras a economizarem recursos, dado que não terão mais que contratar sistemas privados que muitas vezes não têm padrão nacional e não conversam com o sistema único nacional. Além disso, vai aumentar a tendência de melhor gestão do ISS, mais ainda, aumentando a arrecadação melhor distribuída para todos os municípios do Brasil. Como eu falei, na reforma do ISS, unificação da legislação do ISS, os municípios mantêm a sua autonomia, podendo definir a sua alíquota do ISS, e o Comitê Gestor Nacional do ISS, que vai gerir, vai ter a governança do sistema da nota fiscal serviço eletrônica nacional. Em relação ao ICMS, um Comitê Gestor Nacional de ICMS trazendo um Sistema Nacional de Nota, o qual vai ter a governança do sistema de notas de todos os estados do Brasil de forma unificada, facilitando a vida do contribuinte, podendo ele exercer sua atividade empresarial sem maiores transtornos em relação ao cumprimento da obrigação tributária. Na parte da folha, desoneração parcial da folha, e aqui a gente olha para aquelas empresas que mais empregam, e normalmente são empresas prestadoras de serviço, as que mais empregam poderão ter uma desoneração parcial da folha, ou seja, diminuir a carga da contribuição patronal previdenciária, de forma a contribuir para o aumento da empregabilidade, e assim o Brasil conseguir escapar da crise mais rapidamente. Bom, ficamos por aqui. Muito obrigado aos senhores vereadores e vereadoras pela atenção e contamos com a vossa mobilização perante as suas bases e também os contatos com os parlamentares no Congresso Nacional para aprovação da proposta Simplificar Já. Aproveito para agradecer a Finaleg e a Conacat pela oportunidade. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, obrigado pela oportunidade. E eu queria registrar alguns pontos relevantes do vídeo, que é um vídeo curto, a gente sabe que o tema ele é denso, mas são pontos fulcrais para o fortalecimento da federação, o fortalecimento dos municípios e até dos estados também. As propostas de IBS que estão aí, Imposto sobre Bens e Serviços, estão há 3 anos na mídia, tentando vender a ideia de que a simplificação do sistema tributário decorre da unificação de tributos. No caso da PEC 45, PIS, COFINS e IPI federais, ICMS estadual e ISS municipal, no único IBS. E na PEC 110 junta mais tributos. Essa ideia de que, e o leigo, quando olha, ele pensa, ora, realmente, se vai diminuir o número de tributos, vai simplificar. Não, isso é falso, isso é contraintuitivo. Por quê? Porque isso concentra num tributo só esse que, na prática, tende a concentrar poder na mão da União e os municípios tenderem a ficar cada vez mais com o pires na mão, à mercê do governo federal de plantão, né? A ideia do Simplificar Já é uma ideia de que a gente, como eu tentei colocar rapidamente no vídeo, a gente consegue atacar os reais problemas de tributação no consumo sem precisar juntar. Aliás, se juntar no IBS, vai, além dos municípios perderem a sua autonomia com o ISS, vai trazer novos problemas com esse tributo complexo IBS amplo, né? E um outro ponto, então, é a ideia de integração entre os municípios. No Simplificar Já, o ISS sendo compartilhado entre os municípios de origem e destino, através de um sistema nacional de nota que todos os municípios usariam, além de facilitar em muito a vida das empresas prestadoras de serviço do Brasil inteiro,
que não vão mais ter que entender a legislação de obrigação acessória em nota de cada município do Brasil onde operam, e essa unificação vai gerar uma integração maior entre os municípios, fortalecendo a federação, sendo os municípios aqueles que são mais demandados em termos de suas atribuições e sem terem as suas receitas correspondentes. Então, a gente fica à disposição, eu estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas ao longo dessa audiência e muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição. Doutor Alberto, boa tarde, obrigado pelas explanações aí. E eu trago aqui um primeiro questionamento do nosso vereador aqui, o vereador Fernando Junqueira. Ele diz o seguinte: primeiro, a junção de vários tributos no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, não traz simplificação por reduzir o número de tributos no país? Segundo, por que o IBS não é melhor do que o ISS do Simplifica Já? São duas excelentes perguntas e permite eu esclarecer. A ideia de um IBS complicar é porque o IBS é imposto não cumulativo. O que é o imposto não cumulativo? É parecido com o ICMS, né? E a gente percebe o ICMS e os problemas que ele causa hoje para a economia. Então, jogar toda a tributação num regime não cumulativo é jogar todas as empresas do Brasil em um regime complexo. Eu faço a comparação da PIS/COFINS, são dois tributos que são tão iguais que a gente fala junto, né? PIS e COFINS, são contribuições sociais, né? Entre você ter a PIS e COFINS no regime cumulativo, que é o regime cumulativo? É um regime simples, em que você calcula, tem a alíquota e calcula a alíquota vezes base de cálculo, que é o faturamento, e tem o valor do tributo, recolhe e acabou. E tem a PIS/COFINS não cumulativa, que é o estilo de um IBS, mais ou menos. Todo tributo não cumulativo, que é aquele que você pega o crédito da operação anterior para bater no débito do tributo a pagar na operação seguinte, tem uma complexidade inerente de apuração. Haja vista na PIS/COFINS, em que 93% das empresas do país estão no regime cumulativo e simplificado, no qual há zero de contencioso. Todo contencioso de PIS/COFINS se concentra no regime cumulativo. Agora, imagina jogar 93% das empresas que estão hoje no regime simplificado de apuração num regime não cumulativo. Seria algo parecido com o IBS, né? Em que a complexidade de apuração, empresas pequenas e médias que não estão no Simples terão que contratar profissionais para fazer cálculo de tributo. Ou seja, vai custear mais ainda as empresas e trazer complexidade. Aliás, um exemplo de um tributo não cumulativo ruim é o próprio ICMS, que até o leigo sabe que o ICMS é o pior tributo do Brasil, né? Atrapalhando no meio de negócios. Então, temos que atacar os problemas do ICMS. A ideia de juntar, como eu falei, juntar 5 tributos em um só, ou 9, como que é a PEC 110, é contraintuitivo achar que isso simplifica. Não simplifica por quê? Porque esse tributo não vai ser só da União. É um tributo que tem que ser compartilhado, senão nem poderia passar, porque feriria a cláusula pétrea, artigo 60 da Constituição, que é tendente a abolir o Pacto Federativo. Então, nessa linha, um IBS, juntando o Comitê Gestor Nacional do IBS, enfraqueceria os municípios nesse Comitê Gestor Nacional, ficando nas mãos da União na prática. Alguém pode falar, mas, Alberto, já existe o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é assim, tem União, Estados e municípios lá dentro. Sim, é verdade. Só que o Comitê Gestor do Simples Nacional, no qual eu até já fui membro do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá a arrecadação que passa por ano é algo em torno de 100 bilhões de reais. Enquanto nesse eventual Comitê Gestor Nacional do IBS, a arrecadação seria superior a 1 trilhão. É óbvio que a relação de poder seriam outras, os municípios sendo subrepresentados e ficando na mão de um poder concentrador da União, mais ainda do que é hoje, né? Então, traria complexidade não só por essa concentração de poder na mão da União, mas por querer jogar toda e qualquer tributação no consumo num tributo não cumulativo que tem uma complexidade inerente, e vão ficar mais 40 anos discutindo um monte de tese nova sobre esse novo IBS, como aconteceu quando estragaram o ICMS ao longo dos últimos 40 anos. Então, nos parece mais coerente a gente preservar a competência dos entes e atacar as reais causas de cada problema de tributação no consumo. E, com certeza, a separação dos tributos entre União, Estado e municípios não está nessas causas, né? Dizem genericamente que o sistema é um caos, é um manicômio tributário. Mas não é a causa de manicômio tributário, porque tem tributos federais, estadual e municipal sobre o consumo. É caos tributário, principalmente pelo ICMS, porque no Brasil não temos um ICMS, temos 27 ICMS.
O empresário fica doido, tendo que entender a legislação dos 27 estados, o sistema não se conversa entre si, operações interestaduais, acaba que o crédito dado no estado é glosado no outro estado, e aí vai gerando guerra fiscal entre os estados, e aí temos que atacar os problemas que o Simplificar Já se propõe também no ICMS. No ISS, para os municípios, eu já ouvi dizer de algumas personalidades que o Simplificar Já é uma proposta de grande município. Não é verdade. Não é verdade, porque o Simplificar Já... Aí eu vou para a resposta à segunda pergunta. Por que o ISS é melhor que o IBS? Porque o ISS, como a base é exclusivamente serviços, na economia do Brasil e no mundo, a base de serviços cresce mais que a base de mercadoria. Natural isso, porque a gente vê cada vez mais serviços, ainda mais com o advento da internet, né? Então, a base de serviços, sendo uma base que economicamente cresce mais que a base de mercadorias, é muito melhor ter um tributo que tenha só base de serviços do que ter um tributo que tenha misturado base de bens e base de serviços, né? Então, é por isso que nossas estimativas, que em projeção de 15 anos, que eu falei rapidamente no vídeo, em 15 anos, a diferença de arrecadação comparando o ISS daqui a 15 anos para frente e comparando o IBS, parcela municipal, daqui a 15 anos para frente, o ISS ganha em 206 bilhões de reais de arrecadação. E no Simplificar Já, é melhor distribuído para todos os municípios. Se os municípios entregarem o ISS e receberem de volta um IBS, eles vão perder essa arrecadação de 206 bilhões de reais em 15 anos, né? E aí, no Simplificar Já, esse ISS é melhor distribuído para todos os municípios, gerando mais integração fiscal entre os municípios. Aliás, agora de manhã estava inclusive em reunião da Abrasf sobre a questão da nota fiscal serviço eletrônica, que é um projeto que a Abrasf desenvolveu, que está pronto, o qual vai unificar os sistemas e, consequentemente, automatizar a arrecadação para todos os municípios. Me permita dar um exemplo de concretude desse novo sistema que é primeiro mundo, que está pronto, só falta ser implementado. Imagina a Netflix, que está no município de São Paulo. A Netflix tem milhões de consumidores em milhares de municípios do Brasil. Basta, para cumprir a obrigação tributária, a Netflix ela emitir nota fiscal, uma para cada operação. E ao emitir a nota eletrônica, basta ela colocar o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. E emitir a nota. O sistema calcula automaticamente, ela nem faz conta. E vai emitir nota ao longo do mês. Quando acabar o mês, ela vai emitir a guia única eletrônica de arrecadação. Guia esta que vai puxar automaticamente os dados de todas as notas fiscais de serviço eletrônica emitidas no período. E calcula para a Netflix. Ela valida o cálculo e paga de uma vez só. Esse valor pago de uma vez só é distribuído para todos os municípios do Brasil de forma automática, para todos aqueles municípios envolvidos nas operações que ocorreram naquele período. É um compliance fantástico para as empresas prestadoras de serviços, que não vão ter que saber a legislação de nota de cada município. Isso quando a empresa não tem que ir na boca do caixa do município recolher, né? E, além disso, as prefeituras vão economizar recursos. Por quê? Porque não vão ter mais que contratar sistemas, cada um com seu sistema eletrônico próprio, né? Que é não só caro contratar, mas caro manutenir. Com a NFC Nacional, que é um projeto que o SERPRO ajudou a desenvolver, está pronto e vai ter mais, o recurso vai automaticamente para os municípios e também as empresas prestadoras de serviços ficam felizes porque não vão ter mais discussão, às vezes, de para qual município é devido, né? Além disso, a unificação da legislação do ISS também vai uniformizar toda essa sistemática de tributação do ISS. E as prefeituras também vão receber esse recurso automaticamente. Então, eu acho que eu fico respondido, mas, obviamente, estou à disposição para quaisquer outras perguntas. Obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Eu vi que o Antônio Carlos conseguiu restabelecer a conexão aqui, que ele teve um probleminha aí no meio do tempo. Nós temos aqui duas perguntas para passar ao doutor Fábio. Podemos passar ele e depois ir para a explanação do Antônio Carlos? Sem problema, Antônio Carlos? Perfeito. Então, eu tenho aqui uma pergunta da nossa vereadora, professora Aline de Lima. Doutor Fábio, como fica a previdência dos servidores públicos diante dessa reforma? A pergunta da vereadora é prefeituras teriam em geral de previdência. Doutor Fábio, o áudio do senhor está praticamente inaudível aqui, não está chegando nada para mim nem para algumas pessoas que estão acompanhando aqui.
Vamos ver se melhorou. É realmente bastante ruim o seu som. Ok. Então vamos passar aqui, o Dr. Fábio pediu aí um tempo para ele poder ajustar a questão do som dele. Vamos passar aqui a palavra agora para o nosso amigo Antônio Carlos Fernandes, presidente da FENALEGE da CONCACAT, para ele falar um pouquinho sobre a SUG 20 2020. Antônio Carlos, a palavra é sua. Então, presidente, muito obrigado mais uma vez. Percebam, amigos, que os 3 temas que estão sendo abordados nessa audiência pública dizem respeito diretamente aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, aos legislativos e a cada cidadão do município de Aguaí. Percebam que, posteriormente, inclusive, podem ser, pela profundidade deles, objeto de novas e mais amplas discussões. Mas já fica, inclusive, para o Dr. Fábio, uma pergunta minha também. E em mais detalhes, Dr. Fábio, algo de muito interesse dos senhores vereadores que estão aqui, que estamos no Legislativo e cabe reforçar o fato da perda do poder legislativo na PEC 32. O fortalecimento a concentração ainda maior de poderes no Executivo. Queria que o senhor deixasse isso muito claro, doutor Fábio. E exatamente esse fortalecimento do Poder Legislativo, presidente, e nós levantamos, então, o terceiro e último tema, antes de entrarmos de novo nas perguntas de todos. E eu serei bem breve nele, porque ele meio que se esgota. A SUG, Sugestão Legislativa 22 de 2020, já denominada, já sendo chamada como PEC da Pauta Popular, né, foi protocolada em 2020 na CDH do Senado, a Comissão de Direitos Humanos do Senado. E o presidente da comissão, inclusive o senador Paulo Paim, chegou a comentar que poderá ser um dos principais projetos do ano. Tá? É uma coisa para ver, inclusive, algumas observações importantes que ele fez já no parecer dele sobre essa proposta legislativa. Então, aqui, essa PEC da pauta popular, é importante salientar o seguinte: o objetivo não é reduzir o poder do presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado, mas principalmente a valorização do tão importante poder legislativo, amigos. A valorização do mandato de todos os parlamentares. Tá? Entre os senhores, os parlamentares, está a representação da sociedade de fato, tá? Em todas as suas nuances, todos os seus segmentos. Tá? E aí, o que faz a SUG 22? Ela atua na pauta, no poder de pauta que tem o presidente da casa. Mas sem mexer no poder dele como um todo, mas democratizando minimamente essa questão do poder de pauta. O que ela faz? Ela abre 3 possibilidades em que um projeto de lei tem que ser necessariamente pautado. Primeiro, quando a maioria dos parlamentares assim o decidir. Então, percebam, aqui estamos com vereadores, deputados que têm participado dessas audiências, nós estamos falando na valorização de mandato de todos os parlamentares, de todos os vereadores. Tá? E aqui é bem clara essa questão. A segunda hipótese em que é levada a essa questão, em que um projeto é necessariamente pautado, é quando a maioria do colégio de líderes da casa assim o decidir. De novo, melhora a democracia, fortalece a democracia e dá uma condição ainda maior de atuação de todos os partidos políticos ali representados. E a terceira é quando atingido
o número de assinaturas populares que são constitucionalmente definidos. E, em havendo esse número de assinaturas, um projeto terá que ser pautado. Então, amigos, de uma maneira muito sucinta, este é o ponto focal da sugestão legislativa 22 de 2020, que é a tal da PEC da pauta popular. Ela, eu repito, aqui nós estamos falando de 3 temas absolutamente fundamentais às 5.568 câmaras municipais do Brasil. E é isso que nós estamos trazendo à pauta. Tá? Que os senhores chamem para os legislativos municipais essas importantes discussões. Caso contrário, a sociedade será muito prejudicada, tá? E veremos ainda uma maior concentração do poder, tanto nos executivos, como principalmente no Executivo Federal. Tá? Vamos fortalecer os legislativos de todo o Brasil. Essa é a mensagem que nós desejamos deixar, e estamos à disposição, a mensagem que nós queremos deixar para o poder legislativo. Antônio Carlos, obrigado aí pelas palavras. Já vi agora que o Dr. Fábio conseguiu restabelecer ali a conexão dele. Retomando aqui a pergunta da vereadora professora Aline de Lima, né? Como que essa reforma impacta na previdência dos municípios? Se eu puder dar prosseguimento à resposta, por gentileza, a palavra é sua. Vamos lá, vamos ver se a internet hoje me deixa trabalhar. Tentei outro fone aqui para ver se as coisas melhoram. Vereadora Aline, obrigado pela pergunta. Como a gente colocou brevemente, o que é que ocorre? Hoje, os municípios que estão em regime próprio de previdência, eles têm que manter um equilíbrio entre os servidores que estão em atividade, contribuindo, que formam um fundo, e esse fundo paga a previdência dos servidores aposentados, pensionistas, etc. Se não entram novos servidores, e não vão entrar, porque todas dessas 5 novos vínculos, apenas o cargo típico de Estado será participante do regime próprio. Os demais irão para o INSS. O resultado é que as previdências vão perder sua base de contribuintes e vão quebrar. Todos os regimes próprios de previdência social se tornarão insustentáveis se a PEC 32 passar, principalmente se passar desta forma. E não tem como não ser dessa forma, porque se o servidor passa a estar de passagem pelo governo, não faz sentido sequer que ele tenha um regime próprio. Então, é um objetivo, não é um erro. É um objetivo da PEC que os regimes próprios venham eventualmente a ser extintos. Essa é a meta. Tanto que isso é um elemento que estava na PEC da reforma da Previdência e foi vencido. A reforma da Previdência tinha a ideia de trocar todos os regimes pela capitalização. Isso foi vencido, mas está de novo essa semente aqui. Eu tinha visto um comentário de que, olha, o modelo brasileiro é ineficiente, não tem jeito, nós temos que seguir de toda forma, tem que reformar. Primeiro, me permita fazer um comentário muito rápido sobre isso. Podem haver ineficiências em alguns pontos. Ninguém é cego de dizer que o Estado é perfeito, mas a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água. A gente tem que olhar para a nossa história e entender como nós chegamos até aqui, onde nós erramos, eventualmente num exagero. Então, a estabilidade, por exemplo, do servidor público, ela é uma conquista civilizatória do Brasil, porque ela não existia na época dos regimes ditatoriais, ela não existia na época do Império, ela é uma conquista da nossa república e da profissionalização do serviço. Então, se a gente quer mais eficiência, a gente tem que melhorar a avaliação do servidor, melhorar o próprio concurso público. Tem concursos que são muito, às vezes, só um decoreba de informações e não realmente uma habilidade. Você pode fazer isso sem mudar a Constituição nesse ponto. Então, você pode aprimorar o serviço público, principalmente na base legal, sem ter que desmontar o serviço público. Eu acho que essa que deve ser a nossa bandeira aqui. Também mencionando sobre o que o Antônio Carlos colocou, de fato vai haver uma centralização.
Uma lei complementar federal vai definir todos os parâmetros dos serviços públicos e o que não for lei complementar vai ser ato do chefe do poder, do executivo, seja do prefeito municipal, seja do governador. Então, as câmaras municipais, por exemplo, vão assistir a prefeitura montar a secretaria, desmontar a secretaria, montar a fundação, desmontar a fundação, sem poder intervir nesse processo. A população vai ver um chefe de executivo com amplos poderes sem ter como controlá-lo. O Carlos de Paraupebas também mencionou aqui quais seriam as carreiras de Estado. Não se sabe. A PEC não diz isso. E aí, quando a gente fala a questão da desconstitucionalização, é isso. Fica a dúvida para depois a gente ver. Depois vai vir uma lei complementar, uma lei ordinária, e aí vai ser uma outra luta num outro momento. Então, esse é o grande problema. Inclusive, é o problema seguinte. Segundo a PEC, uma lei complementar vai dar os ditames para definir o que é carreira de Estado, mas não o rol, e vai ter uma lei ordinária dizendo qual carreira é ou não de Estado. Então, por exemplo, na lei dos servidores do fisco vai dizer essa carreira é típica de Estado, digamos. Só que se isso está dito em lei, isso pode ser desdito em lei também. E aí, esse servidor vai deixar de ser típico de Estado, vai deixar de ser estável? Isso não está dito. E aí você vai poder fazer isso por reforma legislativa muito mais simplificadamente num outro momento. Eu acho que da minha parte era isso. Já tem mais algumas perguntas aqui sobre o tema da SURGE 22. E, bom, estamos à disposição. Um abraço novamente. Doutor Fábio, temos aqui mais duas perguntas aqui. Uma do Carlão de Paraupebas, o qual eu agradeço a presença dele aqui. Segundo a PEC, quais seriam as carreiras de Estado? Foi feito agora por ele. Obrigado. Nós temos aqui também duas perguntas, uma da nossa procuradora, doutora Ana Paula Arruda, a qual eu agradeço aqui toda a ajuda na organização dessa audiência pública, sempre nos apoiando aí em todas as pautas aqui dentro de nossa casa. Deixa eu aqui localizar a pergunta dela aqui. Um segundo, por favor. Doutor Fábio, como ficam os riscos, por exemplo, do nepotismo diante da reforma administrativa? Doutor Fábio, está ouvindo? Eu acho que tivemos aí um novo problema de comunicação com o doutor Fábio. Hoje é um inferno astral, não tem jeito. Como? Hoje eu estou realmente, enquanto o senhor falava a pergunta, o meu vizinho também resolveu usar uma furadeira para completar a minha situação aqui. Eu realmente não consegui ouvir, gente. Vamos tentar levando, mas hoje está complicado. Eu vou tentar refazer a pergunta aqui ao doutor Fábio. Como ficam os riscos, por exemplo, do nepotismo diante da reforma administrativa? Bom, sobre o nepotismo, a gente tem que pensar, de novo, né? Vamos pensar na nossa realidade hoje. Onde ele ocorre? Quando ele ocorre ou em cargos comissionados, principalmente no chamado nepotismo cruzado, em que, para evitar a pressão, evitar incidir na súmula vinculante do Supremo, você faz uma troca de favores, ou aquele nepotismo ainda mais velado, que é induzir uma empresa com terceirizados a contratar, como ela é uma empresa de direito privado, pode contratar livremente, contratar fulano ou ciclano, e ali não tem concurso. Isso é o que existe hoje. Não quer dizer que todos esses contratos são assim, mas quem quer fazer nepotismo faz dessa forma. Dado isso, a gente tem que pensar o que a PEC faz sobre isso. Ela amplia a terceirização, ela amplia o uso de comissionados e ela amplia a contratação de temporários que não dependem de concurso público. Então, se você me pergunta, ela amplia a chance de nepotismo? Sim. Óbvio que o nepotismo é um ilícito, pode ser combatido no controle externo, no controle interno, etc. Mas ela amplia as vias que o nepotismo pode usar. E existe uma outra forma que, para mim, é pior. Se o servidor tem estabilidade,
Não quer dizer que ele pode fazer tudo. Quer dizer que ele tem que fazer tudo aquilo que manda a lei. Se ele não fizer, ele vai responder processo e vai ser demitido. Se o servidor não tem estabilidade, quer dizer que ele tem que fazer tudo aquilo que lhe é pedido, inclusive leves ilicitudes maiores ou menores, inclusive, eventualmente, um nepotismo cruzado. O servidor que está ali numa posição de chefia adotar alguém num temporário, etc., num cargo determinado, porque ele foi pedido, e aquilo vai ficar cada vez mais aberto e você está numa situação de fragilidade. Então, não é que ela promove o nepotismo, ou que ela revoga a proibição do nepotismo, mas ela amplia caminhos pelos quais esses ilícitos podem ocorrer, e aí é mais demanda para toda a parte de investigação e combate. Lembrando que os próprios órgãos de controle vão estar no regime da nova PEC, sujeitos eles próprios ao nepotismo. Eles também não são santos, são órgãos como qualquer outro, apenas têm a missão de controle. E aí você pode ter um ciclo completo, né? Um ciclo vicioso. Obrigado, doutor Fábio. Agora uma pergunta chegou para o Antônio Carlos sobre a SUG-22. Esclarecer como será exatamente a pauta dos legislativos. Não sei se entendi, mas a própria sociedade poderá pautar temas nos legislativos? A pergunta é feita pelo Eduardo Carrion. Eduardo Carrion, inclusive do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu quero dizer o seguinte, Eduardo. De fato, a PEC da pauta popular, ela não tira o poder de pauta do presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado. Ele continua com o poder de pauta. Só que ele acaba tendo 3 situações, como eu disse, em que ele é obrigado a pautar um projeto. E aí sim, a sociedade poderá pautar temas legislativos? Poderá sim. Eu vou dar um exemplo, até porque temos bastante servidores públicos aqui presentes, a questão do empréstimo consignado. Foi aprovado um projeto no Senado, né, assim, muito interessante, que postergava um número X de parcelas dos empréstimos consignados automaticamente para o final dos respectivos contratos, né, de uma maneira simples para toda a sociedade, para todos os que tinham, nós falamos alguma coisa em torno de 30 milhões de contratos de empréstimo consignado no Brasil. Né? O que acontece? Aposentados, principalmente, são os maiores tomadores. O que acontece? Foi aprovado no Senado e foi imediatamente para a Câmara dos Deputados. Simplesmente o presidente da Câmara da época não pautou o projeto. Cansaram de fazer pedidos para ele pautar o projeto, mas ele não pautou, ele entendia que não podia pautar. Com a PEC da pauta popular, Eduardo, o que acontece? A sociedade pode se organizar em abaixo-assinados, nas formas já conhecidas de assinatura, tá? Presidente, por favor, no mínimo, paute o projeto para ser discutido na Câmara dos Deputados. Tá? Então, sim, a sociedade passa a ter também a condição de influenciar na pauta, mas principalmente, Carrion, quem passa a ter muito poder sobre todo o processo são os parlamentares, tá? Porque eles passam a ter a condição de poder influenciar também a pauta. Tem parlamentar que passou o seu mandato todo, vamos dizer, numa situação ruim pessoal com os presidentes que apareceram e simplesmente não teve nenhum projeto pautado. Só comentários sobre isso. Obrigado, Antônio Carlos. Eu gostaria de saber se algum dos presentes deseja fazer mais algum questionamento para que a gente possa passar aqui para as nossas deliberações. Eu não visualizo aqui nenhuma pergunta. Se tiver... Presidente, pois não? Aires, posso contribuir com o debate? Fernando Junqueira, fique à vontade. Não, Aires Ribeiro. Aires de Brito, fique à vontade, por favor, seu questionamento. Primeiro, quero cumprimentar o presidente, em nome do qual saúdo todos os vereadores. Quero saudar aqui todas as mulheres, na pessoa da nossa deputada Damares, da nossa vereadora Aline. Cumprimentar a vereadora Luciana, também, em nome do qual saúdo todos os vereadores dos demais municípios que estão presentes.
saudar aí o nosso presidente da OAB, José Carlos Minanes, e todos os demais que estão presentes nesta audiência pública. Parabenizar a Aguaí e a Câmara Municipal por esse importante debate, que nós precisamos entender o seguinte: Brasília não é uma ilha isolada. As decisões têm que ser trazidas para os municípios para discutir. Eu tenho certeza que esta contribuição que a Câmara está trazendo, abrindo aí as mentes, trazendo informações, vai contribuir muito para que todos entendam o que é a PEC 32 e qual a real necessidade do país atualmente. A nossa Carta Magna é muito nova para mudar a todo momento, a qualquer gosto, a qualquer governo. Precisa haver, sim, um forte debate com a sociedade. E é isso que vocês e nós estamos fazendo nesse momento. Para contribuir, servidores municipais no Brasil, nós temos 5.570 municípios. Em 2.200 municípios, 50% dos trabalhadores desse município é servidor público. Portanto, se quiser movimentar a economia, não é congelando salário e benefício, e sim injetando recursos no bolso do trabalhador para movimentar o comércio. A nossa necessidade hoje não é esse tipo de reforma, mas sim saúde, vacinação e reforma tributária. Conforme o Alberto disse, nós estamos com um problema econômico sério. Então, você deixa de pagar o convênio médico e vai para onde? Vai para o SUS. Você deixa de pagar a escola particular do seu filho e vai para onde? Vai para a escola pública. E aí vem o governo e quer diminuir isso, diminuir esse serviço através da PEC 32. Informações importantes. O governo vem com dois discursos. O primeiro, redução de gasto. Não vai acontecer redução de gasto, porque ele vai transferir recursos do servidor concursado estável para servidor temporário, para terceirizado, iniciativa privada, que é um risco e a porta aberta para a corrupção. Segundo, vamos acabar com o supersalário. Vamos acabar com o supersalário e deixa fora magistério e os militares, é brincar com a nossa sabedoria. Acho que não está correto essas informações. Os servidores públicos municipais desse país, a média salarial é R$2.000. Aonde existe supersalário do servidor municipal? 6 milhões. E 2.000, por quê? Porque houve uma política de reajuste do salário mínimo e houve também a política de piso salarial dos professores do magistério, porque senão seria menor ainda. Então, esse discurso não cola. O que de fato eles querem é reduzir o Estado e jogar todo o recurso do Estado para a iniciativa privada. Isso é muito perigoso. Acaba com a responsabilidade do Estado, a responsabilidade social. E a gente não pode fazer com que esse projeto seja votado rapidamente. Tem que trazer para discutir com a sociedade brasileira. Parabéns, Aguaí, por estar trazendo esse debate e a gente espera que o governo adie essa discussão no Congresso. Cuide primeiro da vida do brasileiro, cuide da saúde, cuide da alimentação, porque o nosso povo está morrendo porque falta vacina, morrendo porque falta recurso para comprar alimento. É isso que nós temos que fazer e não diminuir o Estado. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Aires. Acabo de receber uma pergunta aqui que veio pelo Facebook da Câmara. Ela é direcionada também ao doutor Fábio. Ela foi feita pelo Michael Milanese. Com o fim da estabilidade do servidor público, como o fim da estabilidade do servidor público pode afetar as pesquisas científicas, sobretudo na área da saúde, tendo em vista que elas são feitas, em sua maioria, por profissionais ligados a instituições públicas, dedicando-se exclusivamente e sem riscos de demissão, ao gosto do governo da vez, durante vários anos, para promoverem descobertas fundamentais para a saúde pública brasileira. Muito obrigado, Maicon. É uma pergunta fantástica, realmente. Eu faço também acompanhamento de algumas entidades nessa área. O que a gente verifica é o seguinte: a pesquisa ela precisa de uma certa independência. Ela tem que servir à sociedade, mas ela precisa de um certo nível de independência. Vou dar um exemplo paralelo, mas que se comunica com isso. Veja a situação que passou na Anvisa.
foi justamente a confiança que a sociedade tem nos técnicos da Anvisa, porque eles são concursados e têm estabilidade para estar naquela disputa, que se a Anvisa dissesse, olha, essa vacina pode, essa não pode, a gente compreenderia, porque é sinal de que eles viram ali um risco ou não. E nós os escutamos e seguimos. A mesma coisa tem que valer para quem vai estar no desenvolvimento disso. O Brasil é um país, como ele colocou, em que quem faz pesquisa é o poder público nas universidades federais e nos centros de pesquisa, Fiocruz, no Butantan, etc. Aí, o Butantan estadual. Se esses institutos temerem, olha, com esse resultado de pesquisa eu desagrado politicamente, então eu posso perder meu cargo, ou o instituto pode ser extinto, é pior ainda. Você vai ter um desincentivo. Os pesquisadores brasileiros já são guerreiros que na sua formação recebem bolsas terríveis, bolsas de fome realmente, e ainda assim percorrem esse caminho do mestrado, doutorado, se dedicam ao país, e eles poderiam e merecem continuar não tendo o risco imediato de demissão a qualquer tempo. Importante a gente lembrar também o seguinte: a área de pesquisa, principalmente no âmbito federal, é a primeira a sofrer cortes de gastos quando você tem que fazer equilíbrio orçamentário ao longo do ano. E esse corte vai justamente nas bolsas de pesquisa. O que se mantém é o salário dos pesquisadores, porque eles são estáveis, não podem ser demitidos assim tão rapidamente. Se eles também não tiverem estabilidade, puderem ser demitidos a qualquer tempo, aí, na próxima crise financeira, acaba o orçamento da ciência e tecnologia, como a gente viu acontecer esse ano com o IBGE, que está sem recursos para fazer o censo. Por quê? Porque o recenseador é um temporário que pode simplesmente deixar de ser contratado. Então, isso está na prática acontecendo e a gente já tem que ficar bem atento a isso. Obrigado, doutor. Pois não, Antônio Carlos. Observação? Pois não, Antônio Carlos. Só complementando essa porque por um acaso eu acabei acompanhando um pouco de perto um episódio ocorrido no final dos anos 90, dos anos 2000. Houve uma convenção, né, de cientistas norte-americanos, uma convenção forte de cientistas, e o que estava comandando todo o projeto, todo o evento, que era um cientista muito respeitado nos Estados Unidos, ele falou assim: eu tenho duas notícias para dar, uma boa e outra ruim. A boa é que, pela primeira vez no mundo, foi feito o sequenciamento do genoma. Foi uma coisa que mudou a história das pesquisas do mundo. E a ruim, ele falando, né? A notícia ruim é que ela não foi feita por americanos, foi feita por brasileiros. Então, isso corrobora exatamente esse debate desse tema, dessa pergunta agora, presidente, porque mostra bem claramente como que foram desmontando ao longo dos anos, ao longo das décadas, né, essa estrutura de pesquisas do Brasil, para que o Brasil fique totalmente a reboque de outros setores aí que não é o caso de abordar. Mas temos que valorizar, sim, a pesquisa no Brasil. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, Antônio Carlos. Eu estou acompanhando aqui no chat. O Carlão de Paraupeba quer fazer o uso da palavra. Então, passo a palavra ao Carlão aí, para a gente passar aí para as deliberações. Profundamente grato, presidente. E gostaria de principalmente agradecer ao Fábio em relação àquela intervenção agora há pouco, porque era exatamente o que eu queria ouvir em relação à PEC 32, que, de novo, nós temos pontos de interrogações. Estamos num Estado brasileiro onde está se vivendo de retóricas, não se está valorizando dados, não se está valorizando a questão técnica, porque há pouco tempo diziam que se não passasse a reforma da Previdência, o Brasil quebraria. A reforma da Previdência passou. Se não passasse a reforma da Trabalhista, o Brasil quebraria. E a reforma passou e o Brasil continua quebrando. E nós, com reformas administrativas que nós vemos parlamentares do âmbito federal, que continuam com essa retórica que, se não passar, quebra sem um dado técnico de fato mais substancial. Eu acredito que os parlamentos eles devem se nortear sempre, além da escuta popular, por essa questão
científica, para que a gente tenha um norte aonde realmente a gente quer chegar, que a gente veja a educação como uma coisa de investimento a longo prazo, que o serviço público é necessário a longo prazo e não para satisfazer interesses de A, B ou C. E dentro desse aspecto, dentro desse prisma, eu volto a fortalecer e parabenizar a Câmara por esse debate e principalmente por provocar com que a gente olhe qual, afinal de contas, é o problema do Brasil. Como é que está a questão da distribuição tributária? Como é que está a questão da vacina? Tantas outras coisas que seriam prioritárias que estão sendo desprezadas em detrimento de alguma coisa que vai beneficiar um ou outro a médio e curto prazo. Muito obrigado, uma excelente tarde, fiquem com Deus. Tamo juntos. Obrigado, Carlão, aí pelas palavras. Eu acho que o objetivo é realmente esse, a gente trazer à tona a discussão, o debate de ideias, apresentar aquilo que se refere a cada pauta, para que aí sim a gente consiga formar uma opinião e a partir daí a gente começar a deliberar e cobrar os nossos parlamentares, que são aqueles que realmente vão decidir, vão ter o poder da decisão, o poder do voto dentro de todas essas reformas. Todas as reformas são importantes, todos têm os seus prós e seus contras, e eu acho que é por isso que ela precisa ter um cuidado muito grande no momento de sua tramitação. A gente tem que debater esses temas com muito cuidado e muita atenção. E aí que entra um pouco das nossas deliberações dentro dessa audiência pública. A gente entende que, quanto à PEC 32, o que é importante, que uma alteração constitucional dessa magnitude não seja decidida, primeiramente, durante essa pandemia. Eu acho que os objetivos nossos são outros agora nesse momento, então é importante que a gente aguarde essa pandemia, que o país volte aí a trabalhar novamente para que a gente possa discutir, para que essa pauta possa ser amplamente discutida com a sociedade. Então a gente pede que as outras câmaras que participam hoje, que venham e promovam dentro de suas cidades essa discussão também. Que o Congresso Nacional leve em conta ainda que nas suas deliberações os encaminhamentos resultantes das audiências públicas que, consta, estão sendo realizadas por várias câmaras municipais por todo o Brasil, façam o alto impacto de vida que cada cidadão vai ter em cima dessas mudanças. Então que leve em consideração tudo aquilo que a gente chega aqui e debata. O que a gente debateu é que eles começam a levar em conta aquilo que nós, dentro dos municípios, possamos discutir e levar para eles. Em relação à reforma tributária, discussão tantas vezes adiada pela sociedade e pelos nossos parlamentares, seja considerada prioridade pelos nobres parlamentares federais, até por criar melhores condições de enfrentamento do urgente combate à pandemia. Particularmente, foi manifestado e fica registrado o apoio deste Parlamento Municipal à denominada Simplifica Já, por fortalecer a economia como um todo, e em especial aos municípios onde se dá o atendimento às populações. Então é importante reforçar aqui o nosso apoio ao Simplifica Já e que essas reformas sejam, primeiramente, fundamentais para se tomar as decisões necessárias que o nosso país precisa. E quanto à SUG 22 de 2020, que a priori fortalece os parlamentos, os mandatos dos parlamentares, os partidos, a vontade da sociedade e, portanto, a própria democracia, seja transformada numa PEC, projeto de emenda constitucional, para permitir sua ampla discussão nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado da República. Eu acho que a gente faz aqui esses 3 encaminhamentos em cima de cada pauta, resultando um pouquinho do resultado dessa audiência tão bem realizada, e gostaria do apoio de todos aí, os parlamentares, em relação a isso. Estamos no caminho certo, Antônio Carlos? Nossa, que coisa fantástica, presidente. Eu estou vendo aqui os vereadores todos presentes, vereador Alínia, vereador Fernando, vereador Cleitinho, vereador Luciano, vereador Carlos de Jaro. Olha, parabéns com todas as letras aos senhores e senhoras vereadoras por puxarem para si esse importante protagonismo. Parabéns à Aguaí, presidente. E eu passo aqui para minhas palavras de agradecimento, realmente agradecendo a você, Antônio Carlos, aí, por esse apoio à realização nessa audiência pública, aos nossos amigos aí que trouxeram a palavra, doutor Alberto e doutor Fábio Monteiro, que nos engrandeceram e trouxeram a discussão do tema para dentro aqui dessa audiência pública, ao doutor Aires aí, que também contribuiu grandemente com suas palavras, aos nossos vereadores, professor Aline de Lima, Cleitinho da Lan House,
o Fernando Junqueira, que se fez presente o tempo todo, ao Carlão de Paraupeba, a Luciana aí de Itatiba, por permanecerem aqui conosco, e contem com a gente também quando forem realizar as audiências aí, não deixando de agradecer a nossa procuradora, a doutora Ana Paula Arruda, que muito nos colaborou, né, Antônio? Você é prova disso, para a realização dessa audiência pública aqui, ao nosso presidente da OAB local, doutor José Carlos Milanês Júnior. Então a gente encerra aqui essa audiência pública, agradecendo a cada um de vocês, a todos aqueles que nos acompanharam, sejam autoridades civis, políticas, os servidores da Câmara Municipal, e também a todas as pessoas que participaram de alguma forma dessa audiência pública. Então deixo aqui meu muito obrigado, meus sinceros agradecimentos, e que todos tenham uma boa tarde e um ótimo fim de semana. Muito obrigado a todos aí.